Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos gravar mais um vídeo hoje, né? E os próximos vai ser no outro dia. Então esse é o último vídeo do dia de hoje, né? Dessa noite. Vídeo de 300, pergunta de 306, desculpe, de número 306. Cujo tema recordações da existência corporal. Olha só que interessante. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida. Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Isso é relativo também, né? É de acordo, isso é relativo, isso é complexo, cada caso é um caso. Então, porque não tenho tempo no vídeo para explicar para você o que é relativo, o que é complexo, o que é cada caso é um caso. Porque se eu tivesse, olha, eu acredito que se eu fosse explicar relativo, complexo, cada caso é um caso, nós ficaríamos aqui num período de mais ou menos uns 100 vídeos. Eu acho que ainda seria pouco. Mas, dizendo assim, você sabe o que é relativo, você sabe o que é complexo, né? Então, os bons espíritos respondem assim, ó. Então, vamos voltar mais ou menos. O espírito se lembra lá no mundo espiritual, lá no umbral, e onde é que ele se encontre. Ele se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida. Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Interessante, gente. Interessante é que a maioria dos suicidas, ele, quando abre os olhos no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, e que ele percebe que se aqui na Terra, vou usar esse termo agora para arrematar, se aqui na Terra ele tinha uma desgraça, lá ele vai encontrar 50 desgraças. Se todo suicida pudesse voltar àquele corpo físico qual ele destruiu, eles voltariam. Porque todos se arrependem quando se veem do lado de lá. Só que uma vez expulso do corpo físico, né? Ele não pode voltar mais àquele corpo físico. Porque o corpo físico já encontra-se desligado do perispírito e do espírito dele. Então, o suicida, o político que roubou demais, aqueles assassinos, aqueles traficantes, aqueles que cometeram desgraças na face da Terra e destruiu a humanidade. Lá é como se fosse um filme incessante em sua consciência. Que se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. Ele voltaria, ele pediria perdão. No entanto, ele permanece lá 10, 15, 20, 30, 40 anos, outros até mais,
pedindo perdão incessantemente. Mas não adianta só pedir perdão. Tem que reconhecer, tem que pedir perdão e tem que reparar o erro que cometeu. E reparar é retornando ao corpo físico através da reencarnação. E enquanto ele não expurga aquelas toxinas naquelas regiões umbralinas, ele não tem condições de ser resgatado para uma colônia e ser reencarnado. Porque, gente, o ato negativo é tão assim intoxicante que esses espíritos, eles precisam se desintoxicarem nestas regiões, porque esses fluidos são tão negativos que se eles de lá são retirados e colocados no nosso meio, nós entramos em parafuso mais do que já somos. Nós ficamos doidinhos. As energias deletérias deles nos desestruturam de uma tal forma que é aí que nos tornamos incapacitados mesmo. Aí sim. Vocês não têm noção do que é essas energias que esses espíritos cultivam, possuem. Por isso eles têm que permanecer esses anos todos lá, porque quanto mais eles lá permanecem, mais eles auto se desintoxicam. É como uma pessoa que toma uma garrafa de cachaça e enquanto não passa o efeito da cachaça, ele não volta no estado normal. Bom, resumi, pronto. Então, enquanto não se desintoxica, ele não pode ser retirado daquela região umbralina. Porque retirado, levado para as colônias, hospitais de tratamento, ele desestrutura todo o funcionamento do hospital. Então ele tem que desintoxicar lá, desintoxicar no túmulo, desintoxicar em casa, desintoxicar na rua, para depois ser recolhido assim, sem toxina nenhuma. Olha só para você ver como que são as coisas, entendeu? Então, o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Então, isso é relativo. Então, esses que cometem esses crimes todos, eles sofrem barbariamente. Barbariamente, não é um negócio assim. Portanto, você entende. Enquanto tem outros que não cometeram todos esses crimes bárbaros, mas eles, lá nas colônias, onde eles se encontram hospitalizados, tem hora que eles são pegos assim, pensando na família, pensando nos amigos, pensando em todos os acontecimentos que ocorreu com ele ou com ela, enquanto no corpo físico. Entendeu? Então, vem aqui agora a resposta de Kardec, olha só pra você ver. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Né? Ele lembra-se de conformidade, de acordo com a situação de espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma. Então,
bem compreende ele, portanto, que muitas circunstâncias, né, na vida dele, que ocorreu na vida dele, que não ligará importância alguma. Então, muitos acontecimentos, né, que ocorreu na vida dele, ele não vai dar importância alguma. Aquilo ali vai passar assim, como se passasse neutro. Mas já vai existir, já vai ter alguns acontecimentos ali que vai mexer com ele. Ele vai ficar desestruturado. Entendeu? Ele vai necessitar ali depois de um tratamento de psicólogo, de psiquiatras. Lá no plano espiritual tem tudo isso, gente. Oxi! Porque abala o indivíduo. No entanto, não são todos os espíritos que deixam o corpo físico que quando se manifesta numa casa espírita, ele pode ficar sabendo pela boca ali dos doutrinadores que ele desencarnou. E sim, ele recebe o choque anímico ali e a responsabilidade fica para os bons espíritos dizer a ele o resto da situação. Porque, caso contrário, aquela notícia pode causar assim, um certo dano e o desestruturar mais ainda. Entendeu? A que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se, como tem muitas coisas que ele nem procurará recordar. Ele sabe que aquilo ali não irá lhe fazer diferença alguma, então para que ficar mexendo em caixa de moribundo que não tem mais moribundo? Aí Kardec faz outra pergunta dentro da pergunta, olha só pra você ver. Ó. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Kardec é terrível, né? Os bons espíritos já disseram. Pra que perguntar de novo? Ô caboquinho, viu? Mas é assim mesmo. Mas se o espírito quisesse, poderia lembrar-se delas, das lembranças e todas as recordações, todas. Pode lembrar, Kardec, se dos mais minuciosos pormenores, incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenham utilidade. É natural, gente. É natural. Para quê? Ó, tem pessoas que chegam, tem pessoas que chegam e dizem assim para mim: você está sabendo da última? Eu falo, não quero saber nem da última e nem da penúltima. Nossa, mas você é bruto, hein? Não, não sou bruto, não. Eu não quero guardar lixo na minha cachola. Se o que você está pretendendo me dizer é coisa boa, fique à vontade. Agora, se for coisa que não presta, cala a tua boca. É a melhor coisa que você faz. Gente, é interessante. É interessante. Parece que eu tenho um imã que atrai fofoca. As pessoas chegam, começam a conversar comigo, tal, daí a pouquinho as pessoas já começam a fazer fofoca na vida dos outros. E eu, como não sou obrigado a me meter na vida dos outros, eu tenho que ficar ali ouvindo, porque diz que ouvir os outros também com paciência é caridade. Então eu fico ali ouvindo.
E depois eu tenho que chegar em casa e vomitar no vaso do banheiro todo aquele ectoplasma que aquela pessoa lançou sobre mim. E a pessoa está em casa numa boa e eu na minha casa vomitando ectoplasma que ela jogou em mim. Então é a mesma coisa. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Para quê? Ficar sabendo de fofoca? Para que fazer fofoca na vida dos outros? Para que ficar sabendo que fulana é meretriz? Para que ficar sabendo que fulano é prostituto? Para quê? Isso vai surtir algum efeito na vida da gente? Ó, você tá vendo aquele lá? Foi aquele lá que matou fulano de tal. Pra quê? Tá vendo aquele? Aquele lá que traiu a mulher. Aquela lá que traiu o marido. Pra quê, gente? Que moral nós temos de ficar julgando uns aos outros aqui na terra? Mas nós não aprendemos com o Cristo há 2000 anos atrás, né? Então, outra pergunta. Entrever o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Entrever ele, né, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa alguma impureza. Agora, isso é relativo. Isso também é complexo. De cada 1 milhão de espíritos, uns 10 mil consegue essa proeza, vamos pensar assim. O restante continua no estado letárgico. Gente, nós temos que entender o seguinte: pelo fato da desigualdade evolutiva, cada um encontra-se num grau evolutivo. E por nos encontrarmos cada um num grau, uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Então vamos supor assim, no ano de 2021, 10 mil espíritos vão acordar para essa realidade que está aqui no Livro dos Espíritos e vão chegar à pátria espiritual nessas condições mais conscientes. No ano de 2022, mais 10 mil espíritos vão acordar e chegar na pátria espiritual em melhores condições com relação a tudo que aqui está escrito no Livro dos Espíritos. E assim sucessivamente. Não vamos pensar assim, ó, que todos os espíritos que se encontram no mundo de prova e expiação vão acordar todos na mesma hora, no mesmo dia, para estas questões que se encontram no Livro dos Espíritos, que não. Por isso que existe o relativo, por isso que existe o complexo. Por isso que cada caso é um caso, devido à desigualdade, que é na desigualdade que encontra-se a perfeição, a evolução de cada um. Porque é na desigualdade que nós nos aperfeiçoamos, nos melhoramos. É na desigualdade, gente. É preciso a desigualdade. A desigualdade de casta, a desigualdade social, a desigualdade de etnia, a desigualdade de cor, a desigualdade de gênero. É necessário tudo. É necessário tudo. Porque tudo está certo, de acordo com o nível evolutivo de cada um.
Então, quem somos nós para dizer que fulano está errado? Por isso que nós não podemos permitir fofoca. Porque a fofoca, Chico Xavier dizia que em matéria de fofoca nós devemos ser a última estação. Alguém chega e nos conta uma fofoca. Nós devemos eliminar aquela fofoca e não passar adiante. Agora, você já parou para pensar como que é interessante? A pessoa chega e fala para você assim, ó, teve um acidente ali no asfalto ali, infelizmente uma pessoa veio a óbito. Tá bom. Só que você encontra com um amigo seu daí meia hora, você fala assim, ficou sabendo que teve um acidente ali no asfalto ali? Não. Vixe, rapaz, disse que morreu 3 pessoas lá. Ó, você já matou mais 2 por conta própria. E assim é a mesma coisa da mentira. A pessoa, ela se vicia tanto a mentir que a pessoa mesmo não percebe que está mentindo. Ela passa a esconder. Ela não mente. Ela mente tanto que ela não percebe que aquilo ali está desgraçando a vida dela e vai desgraçar a vida dela. Então ela passa a esconder. Mas como mentira tem perna curta, um dia aquela mentira é descoberta. Aquilo que o homem ou a mulher escondeu é descoberto. E quando descoberto, acaba tudo. Porque o que nós possuímos chama-se confiança. Você perdeu a confiança, você perdeu tudo. Isso faz parte de nós que nos encontramos nesse nível evolutivo, em processo de evolução. Você entendeu? Nós temos que ser verdadeiros, gente. Doia quem doer. Nós temos que ser verdadeiros. Nós não temos o direito de enganar ninguém, de mentir para ninguém, de esconder nada para ninguém, de ninguém. Nós não temos o direito de encher a cabeça da outra pessoa de mentira, de fofoca. E nós também não podemos permitir que os outros encham a nossa cabeça de lixo. Porque depois, inferiores como somos, a pessoa enche a nossa cabeça de lixo, aí a gente fica pensando assim, mas será que a pessoa tem razão? Será que ela tem ou não tem? Tem ou não tem? De repente você depara com aquela pessoa que faz parte daquela mentira. Aí você pensa assim, olha aí a pessoa aí. Essa pessoa tem jeito de ser mesmo, tudo que aquela outra pessoa disse. Aí a gente começa a julgar aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa encheu a nossa cabeça de bicho. Então nós não podemos permitir, gente. Por exemplo, você descobre, você percebe que você está com a calça rasgada. Tá. Você vai continuar andando com a calça rasgada? Apesar que hoje em dia, em 2021, diz que é moda, né? É americanizado. O brasileiro é americanizado. Ele copia os americanos. Eu nunca vi ser besta desse jeito igual os brasileiros. Isso é ser besta. Porque tudo que inventa nos Estados Unidos, copia aqui no Brasil. É ou não é? Ou aparece na televisão as atrizes usando, as patricinhas usando, as patricinhas da cidade onde a gente vive, ou das outras cidades, também vai copiar. E diz que isso é moda. Moda?
Isso é transtorno obsessivo. Isso é falta de psiquiatra. Isso é ser que tá lelé da cuca. É ser que fumou o cachimbinho da paz e tá vendo Papai Noel fora do mês, que é dezembro, e fica nessa noia, querendo se igualar aos outros. Seja você. Para que ficar imitando os outros? Ah, mas eu sou feliz assim. Isso não é ser feliz. Isso não é ser feliz. Isso é enganar a si próprio ou a si própria. Isso é enganar a si mesma. Porque tudo é febre. Você se lembra da época que os homens deixavam os cabelos grandes? As mulheres deixavam os cabelos grandes? Aquelas calças de boca larga? Aquelas camisas todas de flor? Passou. Agora é a fase dos obsessores fazer a festa no seio da humanidade invigilante e irresponsável.